E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, vamos aprender a como determinar o vértice de uma função quadrática utilizando a forma do vértice. E, para isso, temos o seguinte aqui. Tiago abriu um restaurante. O valor líquido do restaurante, em milhares de reais, meses após a sua abertura, é modelado pela função v de t igual a 2t ao quadrado menos 20t. Tiago quer saber qual será o menor valor líquido do restaurante e quando atingirá esse valor. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Vamos lá, então. Essa função diz o quanto o valor líquido do restaurante muda ao longo do tempo. E se pensarmos no gráfico dela, como a, que é o coeficiente que está multiplicando o termo ao quadrado, é positivo, então a concavidade da parábola está para cima. Eu não faço ideia ainda de como seja esse gráfico, mas eu tenho certeza que a concavidade da parábola é assim. E tem um ponto bem aqui que chamamos de vértice da parábola. Nesse caso, é o valor mais baixo do valor líquido. E isso acontece em algum momento t. Eu posso até colocar aqui um eixo t. E aí eu te pergunto, será que existe alguma forma de reescrever essa função de modo que fique fácil determinar esse ponto? Ou seja, uma maneira fácil de encontrar o vértice dessa parábola. O que podemos fazer é colocar essa função na forma de vértice, que já vimos aqui na Khan Academy. Nessa forma, você consegue identificar facilmente o vértice. E a maneira de fazer isso é completando o quadrado nessa função. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fatorá-la, já que 2 é fator comum de ambos os termos. Ou seja, vou colocar o 2 em evidência aqui, que multiplica t ao quadrado menos 10t. E eu vou deixar um espaço aqui, porque eu vou completar o quadrado nessa função, que vai nos levar à forma de vértice. Ou seja, eu vou precisar adicionar e subtrair um mesmo valor a essa função. Como assim? Essa parte aqui parece um quadrado perfeito, mas está faltando um segundo quadrado. Mas se eu adicionar esse termo aqui, vai desequilibrar a minha igualdade. Por isso, eu tenho que subtrair ou somar, dependendo do valor do termo, aqui do lado de fora, para não desequilibrar a igualdade. E, claro, se você não lembra como completar quadrados, eu sugiro que você dê uma olhada nos vídeos da Khan Academy a respeito desse assunto. Mas uma forma fácil é olhar para esse termo aqui, que é o b na equação do segundo grau. Nesse caso, é menos 10. E aí, você divide por 2 e eleva ao quadrado, para saber qual número você tem que somar ou subtrair para que a expressão se torne um quadrado perfeito. Metade de menos 10 é menos 5, e menos 5 ao quadrado é 25. Então, somamos 25 aqui. Agora sim, essa expressão é um quadrado perfeito. Isso aqui é um produto notável que é equivalente a t menos 5 ao quadrado. É sempre assim. Para saber qual termo você tem que somar ou subtrair, você pega esse termo aqui, divide por 2 e eleva ao quadrado. Mas, como eu disse, você não pode simplesmente adicionar 25 aqui, porque, senão, você vai desbalancear a igualdade. E lembre-se que, nesse caso, ainda temos um 2 aqui, o que significa que estamos multiplicando 25 por 2, que vai ser 50. Ou seja, estamos adicionando 50 unidades ao lado direito da igualdade, até porque o 2 está multiplicando todos os termos dos parênteses. Então, para que a igualdade continue sendo verdadeira, temos que subtrair 50 aqui também. Basicamente, o que eu fiz foi adicionar 50 e subtrair 50, que vai dar zero, ou seja, não vai alterar o resultado da igualdade. Agora sim, vamos ter que v de t é igual a 2 vezes t menos 5 ao quadrado menos 50. Tá, mas por que colocar a função nessa forma é útil? Dessa forma,
é mais fácil determinar qual é o ponto mais baixo da função. Ou seja, o ponto mais baixo dela acontece quando essa parte aqui é mínima. E note que aqui nós temos 2 vezes alguma coisa elevado ao quadrado. Você vai ter algo mínimo quando isso aqui for igual a zero. Caso contrário, qualquer que seja o valor, elevado ao quadrado vai ser positivo. E t menos 5 vai ser igual a zero quando t for igual a 5. Então, temos que calcular v de 5, que vai ser igual a 2 vezes 5 menos 5 elevado ao quadrado menos 50. E note que tudo isso aqui vai ser igual a zero, portanto, v de 5 é igual a menos 50. E note que t representa meses. Então, atingimos o nosso ponto mais baixo em 5 meses. Por isso que reescrever a função na forma de vértice fica mais fácil de entender qual é esse ponto mais baixo. Ou seja, em 5 meses, nós temos o valor líquido mais baixo. E qual é esse valor? É esse menos 50. E como a função nos dá o valor em milhares de reais, isso é a mesma coisa que menos 50 mil reais. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!